Os chamados freak shows, show de horrores ou circo dos horrores, foram muito comuns durante o século XIX, principalmente na chamada Era Vitoriana, entre aproximadamente 1840 até 1910, com alguns casos esparsos ainda de alguns espetáculos desse tipo, existindo até 1920, 1930. Eles estiveram muito populares nos Estados Unidos da América e na Europa e traziam os mais diferentes tipos de estranhezas e aberrações que eram vendidos como atrações itinerantes em diversas cidades, principalmente da Europa e dos Estados Unidos na época. Esses shows de curiosidades, eles não eram inéditos, digamos assim, na sociedade da época. Antes já havia os chamados zoológicos humanos, onde a gente vai ter um caso, por exemplo, que se tornou muito notório na história, de índios charruas uruguaios que foram levados para a França para serem exibidos num zoológico humano, isso por volta da década de 1830. E havia também os Circos das Maravilhas já no século XVIII. Pois bem, hoje eu trago aqui uma notícia muito interessante do registro de um freak show, de um circo de horrores, no Rio Grande do Sul durante o século XIX, mais especificamente na cidade de Rio Grande. O registro se encontra no jornal O Independente de Rio Grande, de 15 de setembro de 1862, e traz a notícia de um espetáculo que se passou no Teatro 7 de Setembro de Rio Grande, dias antes, em que havia o chamado espetáculo da Madame Labarrère, tá? E traziam principalmente animais, o que era uma coisa até que corresponde a alguns espetáculos da época desses circos dos horrores. O curioso é que eles agrupavam os animais no mesmo espaço, suponho que na mesma gaiola. Isso foi apresentado dentro de um teatro, tá? E, por exemplo, a primeira apresentação foi de um leão de juba negra, que eu acredito que seja o leão de Atlas, que é até uma espécie extinta. E no mesmo espaço estava uma fuinha também, que é um animal europeu, tá? Então provavelmente esse espetáculo da Madame Labarrère insistia muito nessa questão dos bichos. A gente vai ver outros casais também insólitos que eles traziam, a maneira como eles ajuntavam esses bichos, né? Fica um mistério histórico, mas aí tem essa referência do primeiro par de animais apresentados como exóticos, assim, como uma coisa para o público da época, foi um leão de juba negra e uma fuinha. A segunda atração do espetáculo foi uma raposa vermelha europeia com uma tartaruga exótica, tá? No mesmo espaço também. Mostraram também o espetáculo da Madame Labarrère, um abutre. Havia também como parte do espetáculo dois ursos amestrados que faziam uma série de números no palco do Teatro 7 de Setembro. Mas a atração principal é que se assemelha a um freak show, assim, né? Lembra um circo de horrores do século XIX que nós veremos a seguir. A companhia de espetáculos da Madame Labarrère, ela reúne como parte principal do espetáculo uma surucucu, que é uma serpente venenosa brasileira extremamente peçonhenta, tá? Uma peçonha muito forte. Mas é dito também que acompanhava um verdadeiro minotauro junto à apresentação. E o minotauro era a grande atração da noite. Tá? Foi apresentado dentro desse circo de espetáculos da Madame Labarrère. A questão toda é que, obviamente, não era um minotauro, né? Como eles fizeram isso, que a artista fez, mas na época foi vendido como nesse espetáculo de horrores a presença de um minotauro e convenceu a população de que estavam vendo realmente um minotauro. A notícia termina trazendo que no final do espetáculo a mesma companhia da Madame Labarrère estava vendendo um tônico à base de ovos de aranha que curava todo e qualquer tipo de moléstia e que foi comprado por muitos dos espectadores que assistiram
a apresentação das esquisitices e estranhezas da Madame Labarrère. É o curioso acontecimento, o curioso registro de uma espécie de freak show em pleno Rio Grande do Sul, no século XIX, na cidade de Rio Grande, em 1862, onde foram apresentados vários animais exóticos e a principal atração da noite era a grande monstruosidade, o Minotauro, que com certeza, com 100% de certeza, deveria ter sido um ator que foi muito bem caracterizado para interpretar o personagem.